A política habitacional no Brasil foi destroçada. O que existia, e com todos os limites, que era o programa Minha Casa Minha Vida, foi encerrado pelo governo Bolsonaro. E hoje nós estamos num cenário em que, se nós olharmos a frio, se não for mudar essa rota, tragédias como essa não só vão se repetir, como vão se multiplicar. Por quê? Porque, em relação ao problema habitacional, nós vivemos uma tempestade perfeita. De um lado, com o agravamento da crise econômica, muita gente que antes conseguia pagar um aluguel, agora, não tendo mais renda, ou com a inflação consumindo o orçamento familiar, não consegue mais pagar aluguel. E é por isso que a gente vê, para além das áreas de risco, a multiplicação da população em situação de rua, que também é um drama nacional. A gente vê hoje, só em São Paulo, cidade mais rica do Brasil, nós temos mais de 30 mil pessoas morando nas ruas, um recorde histórico. E, de outro lado, justamente, o fim das políticas públicas de habitação no país. Então, no momento em que aumenta a demanda por moradia, a oferta do poder público em garantir moradia popular simplesmente seca. Qual é o resultado disso? Mais gente morando na rua, mais gente indo para áreas de risco, que a pior coisa que pode acontecer num momento como esse, Fabiola, é um discurso, às vezes cínico, que vem do poder público, de que, mas as pessoas estão na área de risco, como que culpabilizando as vítimas pela tragédia, como se alguém, de fato, quisesse morar numa área de risco, fosse lá e falasse, olha, eu quero morar nesse morro que está deslizando. É lógico que não. As pessoas são empurradas para as áreas de risco por falta de condição habitacional, por falta de planejamento urbano, por falta de infraestrutura urbana. Eu ouvia o Josias falando antes aqui das várias medidas, evidentemente, medidas de monitoramento climático, um debate mais a fundo em relação a medidas de contenção das mudanças climáticas, do aquecimento global, e também medidas de políticas habitacional, mas não só, medidas de pequenas obras, tem coisas que são simples, se houvesse investimento, pequenas obras de infraestrutura e drenagem, de escoamento de água, que podem ser feitas nas encostas de morro, né? Nós temos vários urbanistas que estudam isso, que já apresentaram esses projetos, né? Nós participamos de discussões nos últimos anos sobre isso, os movimentos sociais. Então, existem soluções. Está longe de ser uma tragédia natural, é uma tragédia social e é uma tragédia extremamente evitável se houvesse, de fato, disposição do poder público de atuar. Boulos, teve uma época que o Brasil convivia com a hiperinflação e era um país quase que monotemático, só havia a guerra contra a inflação que absorvia todas as atenções. Pois a inflação foi domada e a gente passou a ser um país pluritemático, esse drama social passou a aparecer com mais nitidez para todo mundo. Agora nós estamos voltando a conviver com a inflação e não resolvemos os problemas sociais. O orçamento está privatizado aí para o Centrão. Como a gente está falando aqui do diagnóstico. Agora, como fazer com um orçamento privatizado, como disse, com a inflação retornando e os problemas, que são muitos, os problemas sociais não são só habitacionais, eles são de várias naturezas, né? Como resolver o problema? Josias, eu lancei a minha pré-candidatura a deputado federal no último sábado aqui em São Paulo, a partir de um esforço para a gente poder eleger uma grande bancada progressista no Congresso Nacional. Com o orçamento da União retalhado, não existe solução. Você disse muito bem, aliás, usou a palavra certa. O orçamento da União hoje está privatizado para interesses clientelistas. Então, você pega, o que é o orçamento secreto? Emenda parlamentar sempre existiu. Agora, a emenda de relator, que foi a excrescência que eles criaram agora e que é o orçamento secreto, ela existe justamente para pegar a chave do cofre, botar na mão do Centrão, e aquilo que poderia ser um planejamento de investimento público, de políticas públicas, isso vai para pequenas obras locais para atender curral eleitoral de deputado do Centrão. Isso é o que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que nós temos, primeiro, que eleger uma bancada do campo progressista, do campo democrático no país,
que não permita que o Centrão faça a festa no Congresso Nacional. A tarefa que eu quero ajudar a exercer esse ano é justamente essa. Com orçamento secreto, não tem solução. Você pode eleger o Lula, você pode eleger o Papa, você pode eleger quem quiser. Não vai ter solução para os problemas do Brasil se continuar essa turma tomando conta do cofre. Segundo, é preciso ter uma consciência, Josias, de que responsabilidade fiscal não significa irresponsabilidade social, que é o que nós vivemos nos últimos anos. O teto de gastos, cortes, 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 é a política do Guedes, que já vinha com o Temer e com o Meirelles. Não há solução. Olhe para fora, olhe para os outros países do mundo, olhe o pacote do Biden, olhe como a União Europeia reagiu à pandemia. Não há solução para crises sem retomada do investimento público. O investimento privado não vem como um maná. O investimento privado deve vir, e o Estado deve trabalhar para que ele venha, mas como resultado do aumento da demanda. Ninguém do setor privado vai investir se não tiver demanda para os seus produtos. Isso se faz com retomada do investimento público. Isso é essencial para retomar o emprego e a renda do país. Em relação à inflação, Josias, esse é um debate antigo no país. Me lembro, eu na faculdade, lendo o livro do Bresser Pereira, sobre se a inflação no Brasil, desde os anos 80, era uma inflação de custo ou uma inflação de demanda. Definitivamente, a inflação brasileira, ainda mais hoje, com a economia deprimida, não é uma inflação de demanda, é uma inflação de custos. Então, e, sobretudo, vinculada ao custo do combustível. Quando se aumenta o preço dos combustíveis, como tem aumentado, quando se aumenta o preço dos gêneros alimentícios, quando se aumenta o preço da energia elétrica, isso impacta de maneira brutal na inflação. Sobretudo dos combustíveis, porque isso você não está aumentando só o que o dono de um carro vai lá e bota gasolina. Quando aumenta o diesel, aumenta todos os produtos, porque mais de 80% da carga no país é transportada por via rodoviária. Então, isso passa, combate à inflação hoje, passa pela mudança da política de preços da Petrobras. Não é possível que a gente mantenha uma política de paridade com o preço internacional, com os preços de importação, com o nível de produção de petróleo que o Brasil tem hoje. E pela retomada das políticas de segurança alimentar, inclusive a Conab tinha isso, não é? Isso vem desde a ditadura militar, inclusive. Os estoques reguladores, o Bolsonaro vendeu mais de 30 armazéns da Conab, que atuavam quando aumentava o preço de gênero alimentício, e eles acabaram com isso. Então, existem formas de combater a inflação, existem formas de combater o desemprego e aumentar a renda, que elas passam por investimento público no país.